A vida do cidadão brasileiro vai começar a ficar mais fácil. É o que promete um conjunto de sugestões feitas pela comissão que discutiu no ano passado soluções para diminuir a burocracia no ambiente de negócios, na emissão de documentos e nos processos judiciais. O Senado já começou a votar os projetos que foram apresentados com base nessas recomendações. Mas por que a burocracia existe? O Estado cria alguns aparatos, né, alguns mecanismos, por um lado, para motivar, às vezes, o comércio, mas também, por outro lado, talvez para proteger o consumidor. Se você exagera nessa dosagem desses mecanismos, acaba que você prejudica, né, vamos dizer assim, essa relação consumidor-empresa, né? E aí acaba que isso aí freia, às vezes, a atividade econômica. Para este contador, a partir do momento em que a burocracia para de controlar a segurança das ações e começa a criar dificuldades, ela deixa de ter importância. Se você precisa mandar uma cópia de uma identidade, escanear um contrato de locação, para que eles tenham a referência, isso é importante. Mas a partir do momento que pede um documento autenticado e eles não têm competência para ir na Polícia Civil confirmar se o documento é verdadeiro ou não, aí realmente a burocracia é um excesso. Eu tinha comprado o carro estava pago, mas na hora de transferir não aceitaram porque a firma tinha 3 sócios, um deles não rubricou. Então, quer dizer, se os outros 2 rubricou, tinha CNPJ, tudo direitinho, poderia ter facilitado, mas não facilitou. Grande parte dos problemas que nós temos de burocratização é órgãos públicos que impõem desnecessárias regras ou até abusivas regras para coagir o indivíduo a pagar tributos ou pagar determinadas punições administrativas sem o justo motivo. E essa morosidade tem irritado muita gente. Você acha que cartório é um sinônimo de burocracia? É sinônimo? É burocracia física, minha filha, é burocracia. Hoje, por exemplo, eu perdi uma tarde de trabalho vindo aqui no cartório para, enfim, dizer que, através de uma assinatura do tabelião, dizer que eu sou eu, né? Não é possível que não exista um outro método, né, para a gente agilizar o nosso dia a dia, que não seja vir ao cartório, né? Eu estou fazendo um contrato de aluguel e tive que vir aqui para reconhecer firma e um monte de papel. Os tabeliães lamentam que a sociedade não enxergue o valor que os cartórios têm no combate a fraudes, como a falsificação de assinaturas, cédulas de identidade e procurações. Todo procedimento burocrático você tem que vir ao cartório. Mas isso deve-se justamente à segurança jurídica. Foi pensando em melhorar o cotidiano do cidadão e das empresas, sem descartar a importância dos cartórios, que uma comissão de parlamentares trabalhou durante todo o ano passado, analisando processos e rotinas de órgãos públicos e propôs mais de 30 mudanças em leis que garantem maior agilidade nos procedimentos. O Congresso tentou, por meio dessa comissão de desburocratização, feita e composta por senadores e deputados, tentou fazer uma lipoaspiração legislativa, tentou tirar as gorduras que há na legislação e que estabelecem procedimentos necessários para as pessoas. Nós precisamos, de fato, de ter uma cultura de racionalidade. Isso se dá através, portanto, de um método permanente. A comissão mista foi instituída com esse propósito, exatamente com a visão de apresentar uma coletânea de atos normativos que pudessem colaborar com esse objetivo, focado em alguns itens específicos, especialmente facilitando a questão da vida empresarial, o que diminui o custo do Brasil, facilitando a vida dos cidadãos para torná-la mais leve, mais simples, ao mesmo tempo tornando a justiça mais rápida. Hoje, os empreendedores enfrentam vários desafios para abrir e fechar um negócio. A Comissão da Desburocratização também pensou em como mudar a lei para que eles possam resolver de forma mais ágil esses problemas. Quer abrir uma empresa? Você não vai precisar só de dinheiro. Vai precisar também ter tempo e muita paciência. Para ir atrás de consulta de viabilidade, registro na junta comercial, alvará do Corpo de Bombeiros, inscrição do município e do estado e, dependendo do ramo, de licença ambiental e da vigilância sanitária. E, finalmente, um cadastro na Previdência Social. Hoje nós já temos sistemas que permitem
você dar uma entrada tanto no processo de registro, quanto de baixa, ou numa alteração em meio eletrônico e ganhar tempo. Mas alguns processos ainda são físicos. O Rubens e o Edilson são jovens e querem empreender. A amizade de 12 anos fez com que decidissem abrir um negócio juntos. Uma agência de seleção de estudantes de faculdades para determinados estágios. Mas acharam as informações confusas e, no meio do processo, precisaram da ajuda de um profissional. Teve que recorrer até um contador para falar o que estava faltando, porque no próprias informações dos sites e no checklist, eles não colocam, por exemplo, como é que você tira uma DANF, que é a taxa. Eles não explicam como é que é feito um código, você tem que colocar e tirar da Receita Federal. A exigência do governo é de que você também preencha outros programas, inclusive utilizando códigos que são do interesse do governo, para facilitar o trabalho de cadastro. Então, nós ficamos na dúvida de quem presta serviço para quem nesse país. Os amigos lutam para não desanimar. Se você encontra uma barreira quase que intransponível para abrir o teu negócio, ali você já fica mais receoso ainda. E na hora de fechar uma empresa? Aí é outro problema. O nada consta da Receita Federal, o nada consta da Secretaria de Finanças Estadual, o nada consta da Secretaria Municipal. A classificação ser relativamente baixa na abertura de empresas tem a ver com o complexo, portanto, o processo ser bastante complexo e demorar bastante tempo. Nós medimos São Paulo e o Rio, portanto, as duas cidades têm tempos diferentes. Em São Paulo demora mais tempo, portanto, demora um pouco mais de 100 dias para abrir uma empresa. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada também tem estudos sobre o tema. Um dos mais recentes compara o ambiente de negócios do Brasil com o de outros países e revela o quanto ganharíamos com a redução da burocracia. Se o Brasil conseguisse simplificar seus processos, melhorar esse custo, reduzir o custo de fazer negócios no Brasil e chegar no nível do Chile, isso representaria um ganho de produtividade de 11%. Os projetos de lei que o plenário do Senado está analisando simplificam os processos de registro de patentes, a emissão de alvarás e licenciamentos para dar mais autonomia aos cartórios. Um deles permite ao empreendedor abrir, modificar e fechar a empresa pela internet. Então é claro que o uso da internet vai facilitar muito. O fato de nós termos colocado a possibilidade de abrir as empresas pela internet com menos burocracia, com menos ônus para os empresários. No Brasil, muitas vezes você leva 15, 40, 60 dias para abrir uma empresa, enquanto que em outros países, como Singapura, por exemplo, você abre uma empresa em horas. E fechar, então, é um pesadelo. O empresário fica perdendo tempo com a burocracia. Há ganhos de produtividade que se refletem imediatamente na vida da empresa. Desburocratizar, simplificar. Essa é uma agenda que nós consideramos essencial para o país. País que tem empresário forte é país forte. País que não tem empresário forte é país fraco. A lei dos cartórios e o Código Civil também devem mudar. Muitas propostas deixam os procedimentos de notas e registros mais simples. A Patrícia foi casada por quase 9 anos. Em março de 2017, ela e o marido decidiram se separar e deram entrada no divórcio. Eu passei por um processo de divórcio, ele era consensual, né? Nós tínhamos um patrimônio a dividir, guarda de filhos a decidir como ir. Contratamos uma advogada, foi uma advogada para nós dois, justamente pelo fato de não ter divergência, e o processo ele foi relativamente demorado, não foi tão longo, durou aí em torno de acho que uns 3, 4 meses até a gente ter a homologação do juiz. Atualmente, mesmo que o casal entre em acordo sobre o fim do Felizes para Sempre, o processo vai para a justiça quando há filho menor de idade. A Comissão da Desburocratização sugeriu que, nesses casos, a assinatura do divórcio possa ser feita em cartório. O tempo diminuiria para mais ou menos 2 semanas. A proposta também é para quem quer mudar o estado civil sem a necessidade da participação do cônjuge. A redução do tempo em receber a confirmação do divórcio pode melhorar o estado psicológico dos casais. Se houver acordo, eu posso fazer no cartório? Se tiver filho menor, não pode.
A lei é bem clara, dizendo que atualmente você não pode fazer no cartório se tem filho menor. O que o projeto, basicamente, aqui sugerido pela comissão, estabelece? Ela estabelece um alinhamento com a realidade jurídica. Qual é a realidade jurídica? O divórcio é um direito unilateral de qualquer um, irresistível. Significa que agora você pode pedir divórcio independentemente da participação da outra pessoa. Eu não conheço um projeto de lei ou alguma coisa nesse sentido. Desde que tenha segurança jurídica, tanto para um, tanto para o outro, eu acredito que um divórcio ou uma separação, seja ela unilateral ou não, pode sim facilitar a vida da população. E essa lógica deve valer também para os processos de inventário. Mesmo nos casos de herdeiros incapazes ou testamento, havendo acordo, o projeto de lei permite a solução em cartório. A justiça deve, a nosso juízo, dar prioridade aos conflitos, aos litígios. Onde não há conflito, onde não há litígio, onde não há nenhum tipo de dúvida a ser dirimida, nós acreditamos que o cartório que existe no Brasil é uma realidade brasileira, estão espalhados pelo Brasil lá fora, bem estruturados, inclusive são titulados de fé pública, ou seja, são representantes do poder público, eles podem suprir bem em vários procedimentos que, volto a dizer, não tenham caráter litigioso, onde não há conflito. A ideia é, a fiscalização não precisa ser excessiva. Por quê? Porque o estágio atual de excesso de fiscalização mostra que o trabalho é inútil, porque se você olhar, por exemplo, esses casos de inventário, você vai ver que 99% dos casos que passou pelo juiz, mesmo havendo acordo entre os herdeiros, a participação do juiz foi totalmente desnecessária. Com o aumento da autonomia dos cartórios, a Justiça fica mais livre para cuidar de casos mais complexos e poder trabalhar melhor. Então nós temos de apostar em outras formas de aliviar a justiça, através da mediação, da arbitragem e também tirar alguns procedimentos que têm natureza administrativa não contenciosa do Poder Judiciário. Você mora em João Pessoa e tem que resolver uma pendência do seu imóvel em Belo Horizonte. Ou você vive em Ribeirão Preto e tem um probleminha no inventário do seu familiar para solucionar em Manaus. Não importa. Se você tem uma questão em outra cidade, não vai mais precisar viajar ou contratar uma empresa para resolvê-la. O cartório do seu município vai intermediar o serviço. Essa é mais uma das propostas da Comissão da Desburocratização. O objetivo final é forçar os cartórios a evoluir na digitalização, conectando todos eles. A ideia é, os cartórios têm condição, eles são extremamente habilitados, os cartórios têm uma estrutura formidável em geral, a maior parte dos cartórios tem uma estrutura formidável. Eles já estão em condição de assumir uma necessidade que é se tornarem os despachantes dos cidadãos. Isso foi estabelecido, isso é fundamental. Muitos negócios na prática ficam emperrados por conta dessas diligências que têm que ser feitas. Outro projeto deve trazer alívio, principalmente ao cidadão que trabalha em horário comercial e tem dificuldades para ir ao cartório. O texto dá aos tabeliães a opção de decidirem o horário em que querem oferecer os serviços. O cotidiano das pessoas é dinâmico e reivindica que os cartórios possam ser abertos em horários que vão além da usual faixa das 9 às 17 horas, e inclusive aos sábados, quando os vários atos jurídicos importantes são praticados. A gente perde tempo de trabalho para vir ao cartório, porque eles funcionam em horário comercial, né? Então tenho que sair do meu trabalho para vir cumprir a burocracia no cartório. Algumas propostas da comissão também podem acelerar o andamento de processos na Justiça. De 2015 para 2016, a produtividade da Justiça cresceu em 11,4% e, ainda assim, o estoque processual aumentou em 2.700.000 ações. Os dados foram trazidos pelo mais novo conselheiro do CNJ, sabatinado pelos senadores no fim do ano passado. O Poder Judiciário conta hoje com um acervo de 80 milhões de processos pendentes de solução definitiva, sendo praticamente a metade em fase de execução. Se o Judiciário parar de receber processos com o quantitativo de magistrados e servidores que tem hoje, mantida a produtividade atual, precisaríamos de 2 anos e 8 meses para zerar a demanda. A Comissão da Desburocratização do Congresso identificou um dos obstáculos da demora nos processos civis que vão parar na Justiça: uma superproteção à defesa, quando alguém entra com uma ação
porque tem uma dívida para receber, por exemplo. A gente tem que proteger contraditório e outros direitos essenciais, mas o excesso de preocupação gera injustiça. O judiciário demora alguns anos para dizer que você tem direito àquele valor e dá início à execução, ao cumprimento da sentença. Aí você acha que já vai poder pedir o bloqueio dos bens do réu. Mas a lei diz que primeiro ele precisa ser citado no processo para ter a opção de pagar o débito voluntariamente. A proposta dos parlamentares é que qualquer pessoa possa bloquear os bens de um devedor sem nem precisar fazer a citação. O devedor, quando é citado logo lá no início, o que ele vai fazer quando uma pessoa sabe que está devendo 100 mil reais e é citado numa ação em que está havendo a cobrança de 100 mil reais? Ele vai pegar todo o patrimônio dele e vai esconder. Você muitas vezes tem o direito, tem o crédito, ganha, mas não leva pela inexistência de bens que haviam anteriormente, mas que foram fraudados. Mas a mesma proposta prevê um ônus. Se você perder o processo judicial, vai pagar uma multa de 20% do valor bloqueado, além de indenizações complementares que o réu comprovar. Este advogado conta a situação que uma cliente dele passou, em que daria para aplicar essa lei se ela já estivesse valendo. A cliente fez um contrato, tinha um contrato de prestação de serviço, de reforma de imóvel, a empresa começou a não prestar o serviço a contento, os prazos já todos descumpridos, a gente buscou um acordo para que conseguisse recuperar alguma coisa, foi feito esse acordo, pediu um prazo de carência de 3 meses para começar a cobrança e na primeira parcela já não foi feito o pagamento. Um outro projeto que também protege a parte que faz uma denúncia nos casos de cobranças de dívidas está sob análise do Congresso. Imagine a seguinte situação, alguém está te devendo 20 mil reais, só que essa pessoa acha que o valor é menor. Então, vocês começam a negociar. Depois de um longo período, não chegam a um acordo. E, finalmente, você entra com uma ação na Justiça. Nós temos várias ideias que foram colocadas na comissão, que vão ser agora melhor discutidas, inclusive no âmbito do Poder Executivo e do próprio Judiciário, como, por exemplo, a inversão da questão da penhora em ações de execução, para fazer, talvez, antes da citação em natureza cautelar, exatamente para evitar a fraude à execução, que hoje, lamentavelmente, existe muito. Você conseguindo bloquear o patrimônio antes da pessoa ser citada é uma forma de mitigar pessoas que podem tentar fraudar a execução. A ideia agora é permitir que, havendo acordos extrajudiciais ou tratativas de acordos extrajudiciais, haverá necessariamente a suspensão do prazo de prescrição. Então você está prestigiando a negociação e impedindo que as pessoas de boa fé sejam colhidas de surpresa com uma prescrição e percam o direito, né?